Mauritânia, o trem de ferro que percorre parte do Saara. Nossa jornada começou na cidade de Nouakchott, onde nós pegamos uma van por mais de 12 horas até chegar à cidade de Zuriat. A estrada segue sem fim e vez ou outra, para quebrar a monotonia, parávamos em um posto militar para fiscalização. Definitivamente o Saara não é linear. A gente acha que só tem areia alaranjada por todo o caminho, mas não. De vez ou outra apareciam algumas pedras, algumas dunas de cores diferentes, e assim foi seguindo a viagem por 12 horas. As paradas no caminho foram uma atração à parte, vimos de tudo, e até uma cabra sendo colocada na van para seguir a viagem. Será que ela chegou viva? E agora a gente tá dando uma volta aqui pela cidade. Ali no fundo tá a montanha de ferro, ela é super escura. E a Kedjet Al-Dil, a montanha aí, né? É a montanha mais alta da Mauritânia. Acho que ela só tem 600 metros de altura. Então, por exemplo, o país ele é bem baixinho mesmo. De repente a gente conseguiu uma visita pra mina. Sério, velho, que correria que tá sendo. Tomara que dê certo. A gente tá muito animado, ansioso. Ai, meu Deus. Olha aqui. Salut! Já tô aqui no Mina, gente. Tem da Mina, ó, tô até com o capacete dele aqui. Tá felizão e ele vai mostrar a mina pra gente. 78% da mina aqui é do governo. Então, a princípio, ela não era uma empresa do governo, mas ele foi comprando e tal. E até porque também faz sentido, né, gente? O recurso natural do próprio país ser do próprio governo, a maior parte. Então aqui, gente, na montanha mais alta da Mauritânia. Olha só o tamanho disso. E ali atrás é tudo deserto. É inacreditável sobre essa montanha aqui. Olha só, aqui a gente já tem um pouco do minério de ferro, mas ele falou que é mais difícil. Só que olha o buraco disso aqui. Gente do céu. É difícil falar que isso aqui é bom, né, pro meio ambiente. É muito difícil mesmo. Um buracão que isso aqui forma. E daqui são extraídas 17 mil toneladas de minério de ferro diariamente. Parece ser sem fim, né? Mas a gente tem que lembrar que os recursos naturais são todos finitos e a gente tem que usar com muita parcimônia. 17 mil toneladas, coisas pra cacete, né? Então esse aqui é o trem mais longo do mundo. Ele é gigantesco, são 2,5 km de vagões sendo levados por 3 locomotivas. E o trem mais pesado do mundo também. Uma ideia do tamanho, olha ali, ó, uma caminhonete normal perto do caminhão aqui no meio. Ó, caminhonete aqui, o caminhão aqui no meio e o trator passando. Coisas inacreditáveis da vida, né? Como é que esse minério todo nasce ali, gente? No meio do Saara. Ali tudo é só deserto. Olha só, gente, a montanha é preta, né? Então isso tudo é minério de ferro, onde é feita a extração. 65% das exportações na Mauritânia são de minério de ferro. Essa é a principal riqueza que o país tem. Olha, esse caminhão tá levando minério de ferro e vai pro trem. Será que vai ser esse minério de ferro aí que a gente vai pegar no nosso vagão? Não sei se dá impressão para saber o tamanho desse caminhão, mas eu nunca vi um caminhão tão grande na minha vida. Caralho! Olha o tamanho dessa roda! Olha isso! Olha só, gente, a gente tá chegando aqui no local de extração da mina. Caramba, olha só que bacana! É muito legal ver isso aqui, gente. Tem no caminhão, joga aqui nesse funil e cai na esteira, tá vendo? E a esteira carrega o trem lá no fundo. E atrás de mim tá aqui, gente, o trem que a gente vai andar hoje sendo enchido. Isso é demais, fala sério. E como é que a gente conseguiu vir visitar essa mina? A loucura, né, Rafael? Caiu do céu. Caiu do céu. A gente ficou num hotel que eu já sabia que o cara tinha conhecidos aqui na mina. Eu vou deixar o nome do hotel, o contato dele.
E aí a gente chegou e falou, eu quero visitar. E ele falou assim, não dá mais hoje. A gente falou, como assim? Só voltou a chorar. Então a gente vai amanhã. Só cara, não, só tem uma vez por semana só. Aí só faltou chorar, do tipo, puta que pariu, né? Mas aí ele deixou. Ele arrumou um jeito, assim, tipo, tá então, correria. Esse tour aí dos franceses que é muito Tem uma galera francesa aqui que mora em Burkina Faso. Olha que coisa. A gente tá tentando convencer eles aí em cima do trem agora também. Tu vai refletir, né? Como é que um país que tem tanto minério de ferro assim deveria ser tão rico e é pobre? E você viu que eu mostrei todos os processos, não teve nada no meio. Então o pessoal tá exportando direto à terra da montanha deles, tá exportando direto da montanha. Ela sai daqui pro porto e do porto pro navio que vai embora para outro país. Então ele não vale quase nada. Vê como tem um monte desses carros aqui, ó, Mercedes antigo, lá de 95, 1990. Eles são todos táxis. Tá vendo que o pessoal importou da Alemanha e são tudo a diesel, então faz um barulhão. Olha, aqui é onde ficam os trabalhadores da mina. Porque tem muita gente que não é da cidade e vem aqui trabalhar, né? Estamos finalizando aqui os preparos. Eu vou mostrar pra vocês quais são as malas que a gente tá levando e depois como que a gente se preparou direito. Ó, essa é uma daquelas malas que abrem, que a gente carrega dentro da mala. Nossas principais malas nós deixamos lá em Dakhla. E aqui a gente vai colocar essa mala dentro desses sacos azuis que nós compramos aqui na cidade mesmo. Custou R$2, mais ou menos, R$2,50 cada saco desse. A gente vai colocar essa aqui dentro que não vamos mexer. Isso daqui é tudo que a gente vai precisar, que são... Estamos levando aí 6 litros de água. Quantos litros de água, Rafael? 5 litros de água. 2 litros de coca e 1 litro de iogurte. 1 litro de iogurte que é fácil para tomar. O iogurte nós trocamos aqui a embalagem dele. Estamos levando pro almoço de hoje comida, pro jantar, que aí a gente comprou como se fosse um wrap, que ele já vem todo embalado, né? Então é mais fácil de tomar. O iogurte também, ó, sustenta, rapidão tomar. E nós compramos 2 cobertores. Simples, vocês vão ver depois a gente usar no trem. Porque dizem que é muito frio, então além das nossas roupas de frio, a gente também vai levar os cobertores. Essa daqui só tá com uma capa, tá vendo? É uma daquelas também que elas ficam pequenininhas assim, depois elas crescem, que a gente carrega com a gente nas malas. E aí a mochila, outras coisas vão dentro também de um segundo saco azul. E aí o que eu tô vestindo? Essa camisetinha aqui, que é tipo de mergulho, ela tem proteção UV 50, é uma bem antiga, então eu vou usar ela, bem facinho de lavar também. Por debaixo um top só. Uma calça antiga aqui de legging e eu tô levando também uma calça impermeável, que ela é só como se fosse pra chuva, sabe? Mas é também pro frio e pra ficar na sujeira. Bota, super bota, meia alta pra cobrir, pra evitar entrar. Tô levando aqui o meu óculos, mas também estou levando uma máscara de mergulho, que é porque eu não quis comprar, nós não quisemos comprar os goggles de esqui, porque é caro e é pra usar uma vez só, então a gente achou melhor não. Isso aqui vai ser usado assim, tá vendo? Pra evitar a poeira. E aí, também tô levando máscara dessas que a gente usou aí durante a pandemia. E o instrumentinho, né? Pra fazer a vez, ficar legalzinho e tal. Também pra proteger a cabeça, de sol e tal. É isso aí, bastante protetor solar e lá vamos nós. E aí partiu a aventura! A gente tá saindo do hotel agora com um táxi, custou 250 uguias. E bora lá, né? O táxi também não é aquelas coisas não, olha como é que tá minha porta aqui, ó, não tem puxador. Eu tive que puxar por essa cordinha aqui. Eita, aqui essa característica dos táxis da Mauritânia. Eu tô aqui de turbante, eu sei que não é algo que as mulheres usam, elas usam uma roupa chamada merrefé, vou colocar uma fotinho pra vocês verem, que é um panão assim que vai cobrindo todo o corpo. Aliás, acho que a gente vai passar por uma aqui. Mas eu acho que isso daqui vai ser mais legal, mais styles pra foto e tô nem aí. E aí também pra me ajudar a cobrir, né? Porque imaginou eu cheia de pano subindo no trem, não ia dar certo. A gente chegou aqui onde supostamente o trem vai passar. Ó, eu tô bem aqui na linha, tá vendo? E aí a galera pega ele pra ir embora pra lá. Bom, o negócio agora é ficar esperando o trem chegar aqui pra gente seguir. E aí subir então no vagão. Então é isso que a gente tá fazendo. Deixando nossas coisas ali no cantinho esperando junto com todos os outros locais. Uma das coisas importantes de dizer é que é ilegal andar no trem.
Então, apesar deles fazerem vista grossa, isso aqui não é uma atividade legalizada. Os vagões de passageiros custam em torno de R$15 a passagem, mas não é um valor que as pessoas têm disponível. Então, eles fazem isso por necessidade. A gente tá fazendo isso aqui por aventura, por graça, mas eles fazem isso por pura necessidade. Ó, a gente já começa a ver o pessoal se preparar aqui, né? Provavelmente vai ser aquela lá que tá lá no fundo que vai voltar. Ela anda pros dois lados, é impressionante. E aí, ó, a galera leva de tudo. Tem ali uma máquina de lavar, tem esses coolers, né? Bem doido, colchão e travesseiro, tudo isso. Ó, e esses outros são vagões das pessoas, tá vendo? Ó, isso aqui. Bom, ó, e agora a gente começou a subir as coisas no trem. Tem algum turista, tem um casal de turistas aqui também. E esse aqui aí, ó, Rafael subindo nesse vagão que tá vazio, tá vendo? A galera subiu nossas coisas, ajudou a subir. Daqui a gente vai encontrar o outro trem lá na frente, onde tem minério. Então, por enquanto, é nesse vagão que a gente vai junto com os locais. Deixa eu filmar ele. Ele pegou um pouquinho de terra aqui do deserto. Aí tá colocando... Ó, o que ele vai fazer? Tchau! Que não tá calor, imagina! Não tá nem um pouco calor aqui. Ó, que belezinha! Parece a gente brincando de casinha. A gente tá aqui dentro desse vagão faz umas 2h30. Infinitas horas. Tá muito quente. Tá o sol batendo direto aqui, ó, que é ferro. Então onde a gente tá encostado tá super quente. Os locais, como vocês já viram, fizeram aí música, fizeram chá, fizeram uma tenda pra eles, mas assim, tamo aqui, né? Só queria que o trem andasse, porque o calor, meu, é de matar. E as moscas? Tem muita mosca mesmo. Muita mosca. Será que esse trem sai hoje? Desce que um pouco de esperança chegou aqui. Uma locomotiva com os vagões aqui que levam líquido. Olha só, eles também levam carros, né? Então você precisa levar de um lado a outro. O trem também faz isso. Eu ainda não entendi direito o que é esse e acabou. Só tem isso, não tem minério. Hoje não tem minério. Eu não acredito que esse trem tá se mexendo. O Rafael tá sentadinho ali ainda. Mas tem vento! Vento! Flasher! Ah! Começando a jornada, meu Deus! Ó, e agora apareceu lá uma locomotiva no nada. Vai ter que descer no escuro. Adrenalina no alto aqui. Ó, e a gente parou aqui nessa locomotiva. Eles mandaram a gente descer e vir nela. Então, pra vocês entenderem que, apesar de ser ilegal, eles mantêm os turistas aqui fazendo as coisas. Tá mais 2 amigos aqui que a gente já fez no trem. Porque é assim, né? No meio desse trem é só fazendo amizade mesmo. Olha ele dirigindo o trem aqui. Caralho, velho, é muito simples esse sistema. Ó, o chazinho aqui tá sendo servido e ele esquentou nesse botijão aí, meu povo. A gente fica se perguntando até qual é o risco maior que a gente tá correndo. Tá bom, vai.
Cadê o caralho? Agora o Rafael subindo aqui. A gente pegou pedra grande, o que é bom, né? Olha só. E o casal... Ei! Uhul! Atrás do próximo. Uhul! Conseguiu! No trem! Vamos fazer assim agora. Uhul! Depois do trem na Suíça, super chique, primeira classe lá, olha onde a gente meteu. Onde a gente veio se meter! Parece boi. Aí a gente chegou aqui bem no escuro já, só que o trem ainda não saiu da cidade aqui de Zuerate. Ele vai sair já no escuro mesmo. Demorou, mas deu certo. Agora é só seguir, né? Deus nos ajude. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind. São 1h40 da manhã aqui e já faz 15 minutos que o trem tá parado em Chum. A gente vê uma galera chegando de carro e tal, e subindo nos vagões. Mas ó, o vilarejo completamente escuro, não tem nada, nenhuma luzinha. In my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to them. Depois de uma excelente noite, o Rafael tá aqui tirando umas fotinhas pro nascer do sol. Excelente noite, é só jeitinho, carinho de falar. Estamos aqui no trem mais pesado e longo do mundo. Esse é o trem da Mauritânia, o trem de ferro que percorre parte do Saara. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't. Teve aqui nosso café da manhã, iogurtinho que a gente ficou de embalagem, extração de chocolate. Só fria de verdade agora. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. E o minério de ferro, ele é extraído aqui na Mauritânia na forma de hematita, que é essa pedra aqui que eu tô na mão. Hematita é uma das pedras que contém maior concentração de ferro que existe no nosso planeta Terra. A questão maior é que aqui na Mauritânia eles importam o insumo bruto, ou seja, a commodity do minério de ferro. E aí isso daí já é um preço barato, né? Ele é no mercado mundial. Só que tem um agravante. O porto aqui de Nouadhibou, ele é um porto baixo, ou seja, navios apenas de pequeno porte ou mais antigos conseguem entrar nele. E aí, com isso, o minério da Mauritânia não é tão valorizado, mas dizem que ele é sim de boa qualidade, mas de não tão boa qualidade como o nosso minério no Brasil de Carajás, que é o melhor minério de ferro do mundo, que tem maior concentração de ferro e ele não precisa nem de beneficiamento. Devido às concentrações de ferro em cada tipo de pedra, o minério de ferro precisa de um beneficiamento para que ele fique ferro, né? Somente o ferro. E depois disso, ele vai principalmente para a indústria siderúrgica para virar aço. Um dos maiores consumidores de ferro do mundo, se vocês conseguem imaginar que país que é a China. Aproveitando que eu tô aqui, não temos como não deixar de falar sobre alguns assuntos da Mauritânia, já que aqui a gente tá nesse trem na Mauritânia que percorre então boa parte do deserto do Saara, chamando essa estrada de ferro como espinha dorsal do deserto do Saara. É isso aqui, olha gente, a gente tá passando
por esse lugar não tem absolutamente nada, é somente a estrada de ferro e poucas vilas nômades que ficam aqui ao redor. Não passa nem estrada aqui do lado, então a gente literalmente cruza o deserto do Saara, deserto pelos dois lados, é impressionante. O nascer do sol, vocês viram, é maravilhoso e assim, à noite faz muito frio, então se vocês vierem pra cá, se preparem pra este frio durante a noite. Sobre as dicas aqui do trem, então a gente chegou, deixaram a gente num lugar lá, a gente ficou por acho que 7 horas esperando com a galera, vocês viram os vídeos, depois esse cara da locomotiva trouxe a gente pra até aqui, vocês viram também tudo, né? E a gente subiu no vagão, aí o vagão, pra começar, tem duas coisas, tem esse aqui que é de pedra, dá pra ver, e tem algum outro que é de areia. Então o de areia eu imagino que seja mais fácil para dormir, mas você vai se sujar muito mais, vai vir muito mais poeira. Então talvez o de pedra, apesar de ser mais desconfortável, seja melhor. A segunda coisa, sobre o quanto o vagão é cheio. Como vocês podem ver, o nosso aqui é muito cheio. E tem uns aqui atrás, ó, tá bem mais vazio. A dica que a gente leu foi que vai no cheio, porque é melhor para tirar foto quando você sobe aqui no morro, você consegue ter uma visão maior até o fundo. Mas a segunda coisa é que a gente pegou muito vento, que como tá cheio não tem um lugar muito bom para dormir, ó, o buraco aqui onde fica, tá vendo? Então se tivesse naquele ali que é mais vazio, acho que pegaria menos vento. Não é tão frio o tempo que a gente passou aqui dentro, mas o vento faz a gente tremer à noite e agora mais 4, 5 da manhã foi difícil de dormir, a gente ficou meio que acordando ali. Então talvez se eu fosse fazer de novo, eu pegaria um assim, ó, você sobe, dá uma olhada e tem que ficar mais vazio. E para dormir foi desse jeito assim, ó. Se enrolava no cobertor, colocava ali na travesseirinha e pronto. Mas aí falando sobre alguns assuntos aqui da Mauritânia, esse país, ele foi o último país a abolir a escravidão do mundo e dizem que ainda é muito fácil encontrar escravos por aqui. E realmente a gente vê alguns árabes e aí você vê uma pessoa negra trabalhando. Só que tem uma coisa importante a dizer, que não são só os árabes que escravizam os negros, mas sim há negros que também escravizam outros negros, porque isso daí é como uma... depende da tribo que você vem e é quase como se fosse uma sociedade de castas, como é, por exemplo, na Índia, que na Índia tem também os intocáveis, que eles são trabalhadores como se fossem trabalhos análogos à escravidão. Falar sobre esse assunto aí da escravidão é mais ou menos como funciona no Brasil. Então a gente conversou com um cara, o cara falou assim, não, claro que a gente não tem escravo aqui, um cara que é daqui, que a família é daqui, tradicional. Pô, claro que a gente não tem, ninguém tem, tipo assim, os trabalhadores são livres, eles podem ir e vir a hora que eles quiserem. Mas sabe, é a mesma coisa que tem no Brasil, velho. Você escuta as notícias aí, até tá tendo esses tempos, de que o cara trabalha na empresa, teoricamente ele recebe um salário, mas o valor é tão baixo, ele chega a apanhar do patrão, ele trabalha uma hora absurda. Então isso é escravidão, é sim, aqui tem escravidão. A gente viu a galera em restaurante, em hotel, que eles dormem atrás da recepção, no colchãozinho no chão, os negócios bem absurdos, assim, que pô, você fica triste de estar ali. Olha que da hora, aqui dá pra ver o trem inteiro, ó, do começo aqui lá pro final, olha. Nem parece tão grande isso aqui. Agora é meio-dia e a gente tá acordado desde as 6 e pouco da manhã, então já são 6 horas, agora o sol tá bem forte. Tem essa névoa assim da areia subindo. Não tem muita previsão de chegar, porque afinal a gente não tem internet, não sabe como é que funciona, não sabe nada. A única coisa que a gente sabe é isso aqui. De vez em quando aparecem umas placas na estrada, um número que me parece ser quilômetros. Nessas placas está no número 125 agora. A gente não tem muita coisa a fazer, então a gente cronometrou de uma placa até a outra.
deu 77 segundos, fazendo as contas aí, a regra de 3, 1 km 77 segundos, significa que a gente está a 47 km por hora, e se a gente está na placa 121 agora, significa que em 2,60 horas a gente chega lá, então aí coisa de 2 horas e 40 minutos, então vamos chegar lá um pouco depois do almoço. A gente vai almoçar agora, tá chegando umas 3 da tarde, quase na hora do chá da tarde, mas o pessoal gosta bastante de parar, que eu não sei porquê. Então eu chuto que a gente vai chegar só umas 4 da tarde. Então eu saio de lá 9 da noite, vamos chegar 4 da tarde. Isso dá o equivalente a 19 horas. Olha aquela formação lá no fundo, que louca, né? É como se fossem pequenas dunas e tudo juntinho, assim. O que será que faz aquilo ali? Será que é um redemoinho? E esse trem sai por todos os dias, os 365 dias do ano da cidade de Zuerat e vai até a cidade de Nuadhibu. E aí ele faz uma parada em Chum, que vocês viram aí, né, pelo caminho. Horas a fio, essa mesma paisagem. Aí você tem que trazer coisa para se distrair. Um joguinho, um filmezinho, um livro. Nós já estamos aqui finalizando o nosso caminho com o trem e ele agora percorre paralelamente a uma estrada que também vai para a cidade de Nuadhibu. Então a gente já está aqui indo em direção ao porto. Chegando! Tem que amar. Tem que descer. Mas eu tenho que só depois de descer que ama. E uma das outras coisas a se falar da Mauritânia é que aqui existe uma prática chamada Leblu. E essa prática é a de forçar as mulheres a comerem mais para que elas se tenham formas, né, mais avantajadas e assim se enquadrem no padrão de beleza dos homens aqui da Mauritânia, que são mais pessoas, eles admiram mulheres mais gordinhas. E aí o que acontece? Quando essas meninas têm 5 anos, cerca de 5 anos, elas vão para uma fazenda de engorda. É isso mesmo, uma fazenda de engorda, assim como se engorda os gados. E aí lá elas são forçadas a comer para que elas fiquem então mais gordas. E aí elas consigam arrumar um marido. E essa prática hoje em dia ela é proibida, mas ainda existe algumas fazendas de engorda pela Mauritânia para fazer com que essas mulheres engordem. Aqui o que acontece? Não só problemas de saúde isso gera, né, diabetes, hipertensão, como também problemas psicológicos. Então é uma prática a ser evitada e que eles estão combatendo aos poucos. Pra ver que a gente está chegando, porque olha ali o tanto de Mercedes que tem esperando. É tudo táxi, tá vendo? Esperando a galera que vem de ônibus para parar e conseguir uma corrida. Tem até uns tuk-tuk de caminhãozinho, tuk-tuk de moto. Ó a galera aqui, ó, em van. Vai saber quanto tempo eles esperaram, se o trem tá atrasado em umas 9 horas, né? E depois de quase 19 horas aqui em cima do trem, estamos finalmente então chegando em Nuadhibu. O trem agora tá começando a parar. E aí a nossa trajetória aqui tá sendo finalizada. Do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but já tá aqui no táxi. Custou 600 dinheiros em 4 pra gente ir até a cidade. Que é onde a gente ficou parado aqui, é meio que no meio do nada, tá vendo? E a gente tá andando e o trem seguindo. Olha só que coisa, o trem que a gente pegou é tão importante aqui na Mauritânia que tem uma nota, a nota mais alta que a gente viu até agora é dele, ó. Isso aqui é uma nota que vale 25 euros. Tempo de relaxar depois do trem foi esse hotel aqui que a gente recomenda, Valência Park Hotel. Foi um hotel super limpo, maravilhoso. Valeu a pena. Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue a gente aí e não deixe de assistir nossas aventuras.